Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a uma edição do Crocheti, a 21ª edição do Crocheti. Para quem não conhece, para quem está chegando agora, o Crocheti é uma live que acontece nas terças à noite no Instagram, às 20 horas, para a gente bater um papo, matar saudades e falar sobre o fazer manual. Boa noite para quem está chegando. E hoje a Castorina, para quem tem acompanhado, já conhece a Castorina de uma outra edição. Ela volta para falar conosco sobre o crochê e o autoconhecimento. A Castorina é arte terapeuta. Nós vamos falar hoje sobre essa coisa do faz, desmancha, refaz e o que a gente faz. E é isso. Boa noite para todo mundo. E aí já tá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi. Oi, tá me escutando? Tô escutando, tô te vendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar. Ah, deu uma trancadinha. Oi, boa noite para todo mundo. Vamos ver o que deu aqui. Acho que agora foi. Agora foi. Oi, 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 oi! Tudo bom? Como é que tu Tudo tá? bem? De volta para o Rio Grande do Sul? Cheguei ontem! De volta, né? De volta. Eu cheguei aqui em Porto Alegre hoje, né? Ontem voltei para o Rio Grande do Sul, hoje para aqui em Porto Alegre. Ah, então tá bom. E aí chega com esse. Tá gostoso. Aí, olha só, terminei um chale hoje. Ai, vamos ver. Ai, gente, tá trancando hoje isso. Vamos ver, deu uma trancada. Vamos lá. Ó, Deu. acabei de Esse é o acabar. desafio. Ai, que lindo! Gostei desse amarelo e desse laranja aí. Aham, eu fiz com quadrados de tricô e o acabamento com nó de amor. Ah, olha só. Que mais mulheres possam ter o seu chale protegendo. Eu lembrei de ti, eu vou ter vai ser para hoje, eu tenho que terminar ele para hoje. Que lindo, que lindo. Bom, Castorina, é um prazer te ter de volta aqui. E, e eu acho que o nosso assunto ele é interminável, mas vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do faz, que a gente faz, aí a gente olha, às vezes encontra um erro, às vezes não ficou bem como a gente queria, e aí a gente tem que desmanchar. E aí tem gente que trava, não quer desmanchar, quer dar uma ajeitadinha. Ou se desfaz, tem que refazer. Ou desiste de fazer. São tantas possibilidades, né?
E às vezes é se deparar com um erro, ou nem tanto erro, às vezes não ficou bem como a gente queria. É um grande Então, desafio, né? Então vamos é, primeiro refletir um pouquinho assim da função terapêutica, não só do fazer manual, mas especificamente do crochê, né? tá, É, então, assim, o crochê ele assume uma função terapêutica. Eu vou botar aqui como artesã. Então, a artesã ela assume então tá, ela, ela assume um mergulho numa jornada de autoconhecimento. Então, ele começa a ter esse processo terapêutico quando ela resolve olhar para cada passo que ela dá de avanço no crochê como um processo de autoconhecimento. E assim, quem é artesã, né? Então é toda aquela mulher ou homem, né? Mas especificamente o nosso público, que é um uhum, público feminino, né? Então é aquela mulher que ela usa suas mãos para criar, para tecer algo, para transformar um fio de linha em algo que tenha uma utilidade. E esse transformar, né, o fio em alguma coisa é um processo de autoconhecimento. sim, Então, porque assim, o poder de transformar a nossa vida está nas nossas mãos. uhum, Cabe a nós nos transformarmos. Então, quanto mais a gente olha para quem nós somos, mais nós somos coerentes com aquilo que a gente quer expressar no mundo. E para quem faz o crochê, a forma que se encontra de expressar, né, para o mundo é através das suas peças, é através do seu fazer manual. uhum, Então, cada uma, no momento que inicia, né, aquele fio, ele é um ponto de transformação. Tu olha aquilo, o que, que vai se transformar? Então, começa aí o primeiro ponto de se pensar o que, que eu quero criar daqui. sim, Eu quero expressar algo que eu quero deixar mais bonito a minha casa ou eu quero deixar mais bonito alguém que eu quero presentear ou eu quero comercializar. Então ali já começa a ter esse primeiro passo de descoberta. Então, como eu me expresso? E aí, tem algumas pessoas que vão dizer assim: mas eu nunca fiz crochê. E eu tenho muita aham, vontade, né? Então, quando a sim, gente dá esse primeiro passo de querer fazer um trabalho manual, né? Seja um tricô, um bordado, e aqui o nosso tema que é o crochê, significa que tem alguma coisa que está precisando de transformação dentro de nós. Tem algo que está inquietando. Aí, uhum, Kelly, tu pode me dizer um pouquinho mais das tuas alunas, né? Quando elas chegam para uhum. ti, porque muitas delas, eu preciso de um hobby, eu ando muito estressada, a minha psicóloga indicou que eu tô Isso. deprimida. A psicóloga, né, vem muita indicação do psicólogo, do terapeuta. Eu vejo muito assim um resgate de quando a mãe morre e a pessoa vem, pá, eu não aprendi com a minha mãe fazia, né? Fazia tanto e eu não aprendi, não fiz. E aí eu vejo muitas pessoas buscam também assim. Aí a pessoa, poxa, e agora o que eu vou fazer? Ou enfim, ou se aposenta, né? Numa aposentadoria. Também eu tenho muitas pessoas me procuraram na quarentena agora, que, pô, eu tô em casa, não tô aqui, né? Que daí eu acho que passou aquela fase de arrumar casa, das arrumações, e aí as pessoas começaram a procurar. Então, tem algumas pessoas procurando esse do zero, e online, porque eu estou dando aula online. Então, é interessante porque é um desafio, né? Esse ensinar através da câmera.
Mas tem funcionado também. E tem me chamado a atenção, assim, pessoas que não fariam, estão fazendo por conta desse período que nós estamos vivendo. Então a gente começa a perceber, então, que assim, cada uma tá vindo com uma busca, né? Então, assim, é porque algo tá doendo, ou porque algo tá incomodando, ou porque algo não faz mais sentido na sua vida, ou porque algo tá precisando ser preenchido, nutrido, vivido, e até mesmo resgatado, como tu falou, né? Uhum. Então, o crochê, então, o primeiro passo que a pessoa tem é porque ela tá querendo transformar algo na sua vida. Uhum. Então, o crochê ele vai assumir aí aquele papel terapêutico. Ele vai levar então uma mulher numa jornada de autoconhecimento, porque ela vai começar a fazer os seus diálogos. E aí esse diálogo, assim, eu sempre digo assim, é um diálogo com ela e com o entorno. Então a gente pensa assim, mas um simples crochê me proporciona isso? Sim. Sim, proporciona e muito. Ele é uma jornada assim de muita descoberta. Porque assim, e ela vai dizer muito da sua observação sobre si mesmo. Uhum. O meu estado vai mostrar, né? O meu estado emocional vai ser demonstrado através da minha peça. Então, se eu estou mais ansiosa, possivelmente o meu ponto vai ficar um pouco mais apertado. Se eu estou muito distraída, o meu ponto vai ficar um pouco mais frouxo. Então, Uhum. esse, né, o afrouxar e o apertar da linha demonstra muito do estado emocional. Porque uma das coisas mais bonitas do crochê é que ele exige principalmente presença. Uhum. Tem que estar com foco, preparada para fazer aquilo. Porque no momento que tu pega um projeto e vai fazer, se tu não estás atenta, o que que acontece? Perde ponto. Perde Aí tem ponto. que Erra. fazer, refazer. E aí a gente veio com uma cultura que não se aceita muito o erro Uhum. e muitas pessoas se desqualificam por ter que recomeçar algo. Uhum. E aí já vem uma sinalização, por que que eu tenho tanta dificuldade de recomeçar algo? Então, muitas de nós, muitas vezes, está ali com aquele projeto, tem que desmanchar, e aí vai dizer assim, não, eu não quero fazer isso, Não. não é momento, jogo lá e fica. Eu recentemente escutei de uma amiga minha que foi guardar as coisas da mãe que havia falecido, né? E aí ela Aham. diz assim, meu Deus, a minha mãe tinha tantos sonhos, eu vi tantos projetos dela que ela começou e não terminou. Uhum. Né? Então, esses projetos que a gente começa e não termina mostram também um pouco da gente. O quanto a gente abre mão dos nossos sonhos, o quanto a Uhum. gente abre mão de quem nós somos, e o quanto a gente abre mão de insistir um pouco mais. Que às vezes na primeira dificuldade a gente já desiste, não quer mais saber. É. Então, isso mostra também um pouquinho do nosso dia a dia. Então, por que será que na primeira dificuldade eu já desisto? Por que eu não estou lá persistindo? E o É crochê verdade. é realmente insistência. Então, aquele ponto, É. né, que começou super frouxo, né, Kelly, daqui a pouco Aham. ele realmente assume o formato da tua mão, né, com aquela textura. Ou muito tenso. Hoje eu tive uma aluna que, assim como muitas, quando estão iniciando, vão ficando, né? Vai tensionando, tensionando, né? Que a gente vê que a pessoa tá. Eu disse, respira, e ela. A pessoa toma um ar, assim, e disse, obrigado, porque eu não. Realmente, e é interessante isso, e as pessoas normalmente agradecem quando eu digo para respirar, porque às vezes é muita tensão de querer dar certo, de fazer funcionar na primeira vez aquele trabalho, E aí pode ser aquele. assim, então assim, no momento que ela vai fazer então um trabalho manual,
Então ela decidiu assim, não, hoje eu vou gastar, eu vou investir a minha energia na Aham. criação de uma peça. Ok. Certo. Como eu vou usar então essa minha jornada como um processo de autoconhecimento? Uhum. Então, primeira coisa é escolher o entorno. Onde vai sentar para fazer a peça, Certo. né? Tem pessoas que têm como força de caráter, né, que a gente fala muito que cada um tem alguns valores. Então, tem Sim. mulheres que apreciam muito o belo. Então, Uhum. assim, para essa mulher, ela tem que estar num ambiente organizado. Então, Aham. ela tem que olhar e não tem que estar se preocupando que tem um pozinho em cima da televisão ou lá naquela Sim. estante, que aquele livro está fora do lugar. Porque para algumas mulheres isso vai incomodá-la, ela não vai ter atenção plena. Então, é Aham. perguntar primeiro, peraí, qual é o meu valor? Eu preciso de um ambiente extremamente organizado? Ok. Então, antes de iniciar, organiza o mínimo aquele espaço onde ela vai Aham. ficar para que fique organizado. Tá. Então, Para a ela pessoa organiza, conseguir relaxar e. organiza o teu espaço. Primeira coisa, organizei o espaço. Agora organizei, eu já escolhi a peça que eu vou fazer, eu tenho o projeto, tenho, eu sei o que eu Aham. vou fazer. Então, antes de iniciar, a gente fala do respira, né? Uhum. Com o meu netinho eu brinco, né? Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Então, Aham. cheira a florzinha e sopra a velhinha, sabe? Porque é importante a gente respirar e soltar. E aí, nesse respirar, é trazer para dentro assim, o que que eu quero hoje? Ah, então hoje nessa caminhada eu quero, do meu crochê aqui, eu quero refletir que hoje eu preciso trabalhar uma mágoa que eu tô de alguém. Eu Uhum. preciso então hoje trabalhar de repente o perdão, eu preciso hoje trabalhar a culpa, porque nós mulheres temos isso muito forte, a gente se sente Sim. culpada por várias coisas. Então, tá, essa é a minha intenção. Hoje eu vou trabalhar a culpa. Então, respira e solta. Então, o que que eu estou disposta hoje a soltar? Então, soltar esses nós, Uhum. essas amarras. E aí começar com cada ponto, levar o seu foco. E aí começar a pensar, puxa, nessa situação, como eu posso resolver? E começar a olhar para o ponto, né? Porque ele faz uma descoberta. Então, se o meu ponto está muito solto, ele está dizendo que eu estou muito distraída. Aham. Então, eu ainda não estou com atenção. Se ele está muito apertada, é porque ele está dizendo que eu estou muito nervosa, que essa situação Sim. está me angustiando. E aí alguém diz assim, ah, e se a linha estiver muito embaraçada? A linha está dizendo aqui que eu estou extremamente confusa, né? A linha está dizendo, olha esses nós aí, como é que eu estou, né, me confundindo, como ainda tá, essa situação está tão embaralhada também dentro de mim. E se eu pulo ponto, né? Está mostrando o quanto que eu estou apressada. Então, muitas vezes, por que tem tanta pressa de resolver essa situação? Porque Aham. tem situações da nossa vida que elas não vão sumir e desaparecer de um dia para o outro. Elas precisam de um tempo. E esse Sim. tempo é o que vai realmente. é, Quanto mais o tempo passa, mais a gente se distancia e tem um pouco mais de clareza de como resolver. Então, Uhum. esse é o nosso primeiro desafio, né? De olhar cada ponto. Cada ponto, Sim. como é que eu vou realmente assim intencionar. E aí a gente pode falar um pouquinho assim, ó, vamos começar com esse ponto solto, né? Uhum. O que que o ponto solto pode nos dizer? Que muito, além de estar distraída, que muitas vezes assim eu não quero me vincular, eu tenho medo de exigir demais do outro, eu tenho medo de exigir de mim, então eu fico com medo de tensionar. E aí, então, assim, ou então eu tenho, sabe aquele, deixa a vida me levar, a vida me Aham. leva. Então, será que eu estou levando a minha vida desse jeito? Ou eu estou no comando?
Então, o ponto solto, a gente pode buscar alguns diálogos internos sobre isso. Em que momento que eu estou distraída, em que momento que eu estou deixando a vida me levar, em que momento que eu não estou assumindo as minhas decisões, as minhas escolhas, em que momento que, assim, eu deixei as coisas correrem soltas demais e eu não tomei o leme. E aí agora se ele está apertado demais. Então, por que eu estou Sim, aquela... tensionando, né? O que está fazendo essa tensão toda, né? Por que ele me prende? Por que eu estou assim, colocando tanta energia, tanta força, Tá. que eu não dou nem tempo para respirar? E para quem está começando, esse ponto apertado é uma característica. Não sei se já percebesse isso, né, Kelly? Sim, Quem está começando, sim. assim, ele quer um ponto, aperta, aperta. É Aham. como se dissesse assim, ó, eu não posso errar nada. Aqui não pode ter Não, espaço para nada. e essas pessoas têm mais dificuldade quando tu diz assim, acho que vai ter que ah, tem um erro que eu faço. Aí eu disse, desmancha. Daí às vezes a pessoa me olha com uma cara de pânico, assim. Eu disse, tá. Então, assim, se tu quiser deixar, porque eu acabo. Porque às vezes a pessoa. É difícil, eu vejo que para algumas pessoas é difícil essa coisa de desmanchar e fazer e consertar o erro. E aí, e eu tenho costumado deixar assim, olha, se tu pode. O que vai acontecer se tu deixar? Porque às vezes atrapalha o trabalho, conforme a peça. Ah, essa peça vai acontecer isso se tu deixar. Se tu conseguir conviver com isso, porque esse trabalho é teu, né? Aí tu é que sabe como é que vai ficar para ti. E algumas pessoas continuam. Não, tá, eu vou deixar assim. Continuam. E lá na frente elas olham assim, ai, não vai dar. Volta e desmancha muito mais para consertar aquele pedacinho lá. Mas assim, as pessoas que tensionam mais têm mais essa resistência, assim. E principalmente, De... imagina, quem está começando, ela vai começar ali com uma correntinha. Quando ela faz Aham. uma correntinha super apertada, não consegue entrar nada, tu não consegue depois Não? encaixar, né? Então tu vai fazer um ponto baixíssimo, tu vai fazer um ponto alto, qualquer coisa, tá tão apertado que a pessoa não consegue. Então, assim, o medo dela, da crítica, do julgamento, fica tão pesado que ela tensiona, tensiona, tensiona. Tensiona. Então, muitas vezes a gente olha assim uma peça, não parece que foi a mesma pessoa que fez, né? Porque Aham. alguns momentos a gente estava assim mais solta e em outros estava super tensionada. Então, aí olha assim, gente, não parece que foi a mesma peça, foi eu que fiz, né? Que tá tão Sim. diferente. Então, na verdade, o que aconteceu foi o momento de entrega estava diferente. O momento ali de mexer, né, de fazer esse crochê desse ponto, estava levando a pessoa realmente a tensionar, a ficar com medo. Então, ela, de alguma forma, ela estava expressando quem ela era nesse tensionar que ela estava colocando ali na peça. Uhum. E o desmanchar, ela fala muito sobre a nossa vida também. Uhum. Então, primeiro como eu lido com um erro que eu cometi. Então, assumir, né, a nossa parcela de culpa, muitas vezes é difícil. Porque, de alguma forma, algumas vezes, a nossa tendência é jogar essa responsabilidade para o outro. Então, é dizer assim, ai, Kelly, foi tu que não me ensinou direito esse Aham. ponto. Olha, Sim. tu não me falou que eu precisava fazer isso. Ah, mas por que tu não me disse isso antes? Então, muitas vezes vai acontecer isso, a gente joga a culpa pro outro. Pro Então, não outro. assume a Aham. nossa parcela. Então, tá, eu assumo a responsabilidade de conviver com esse erro. Até que ponto eu aguento conviver com o erro? Então, eu insisto, vou e daqui a pouco eu volto.
Não, eu tenho que desmanchar realmente esse erro, eu tenho que recomeçar. Então, Aham. recomeçar é um desafio. E para muitas de nós, recomeçar é o desafio o tempo inteiro, É. né? Então, às vezes, vai, começa, tu tá triste, vamos lá, fica alegre, vamos lá, começa de novo. Mas pode ser muito difícil para algumas pessoas. Então, dar Pode. esse primeiro passo de começar. E aí, algumas têm um apego, então, às vezes, começar a fazer uma peça, às vezes pode levar muito tempo. Então, ela Sim. assim, ela começou, foi lentamente, vai indo, vai indo. E aí eu brinco que é o apego emocional, ela fica apegada que ela não consegue nem finalizar aquela peça. É como se dissesse assim, gente, é uma despedida, eu terminei essa peça, eu estou me Aham. despedindo. E tem pessoas que às vezes levam 2 anos para fazer um chale. Sim. Então, é porque eu só vou no domingo, às 2 horas da tarde, sentar e fazer 3 carreirinhas. Mas quando eu Aham. faço é perfeito. Mas ela leva, vai todo um ritual, todo um tempo, porque na verdade ela não está conseguindo também se desapegar. E isso demonstra Uhum. também na vida dela o quanto é difícil desapegar de coisas do dia a dia. Então, assim, se a gente for percebendo, todo o processo do fazer manual do crochê nos leva a uma jornada de autoconhecimento o tempo inteiro. O tempo inteiro. E Sim. assim, até chegar à finalização de uma peça, muito ela nos diz sobre nós. Então vai começar principalmente pelas cores. Desde a escolha das cores, do ponto, da peça. É uma combinação muito grande que a gente tem aí. E até assim, ó, para cada. Hoje a gente está celebrando o início da primavera, a gente está aqui, né? Então, Sim. Ah, é então, verdade. começando a primavera. Então, assim, algumas linhas vão ser substituídas. Né? Uhum. Então, aquelas que eram mais quentes, a gente vai começar a usar fios mais maleáveis, mais finos, mais alegres, mais Mais coloridos, colorido. Aham. né? Não tão terrosos como a gente estava antes, né? Então, a gente começa a fazer uma substituição. E isso, para algumas mulheres, é muito difícil. Porque ela tá num momento assim de tão para dentro, né? Esse momento tão fechado de colocar alguma coisa mais colorida é um choque para ela. Ela não consegue. Mas ela não consegue por quê? Porque aquele momento de vida não é um momento de vida para viver um amarelo. Ela ainda Aham. está numa fase muito marrom, muito num preto, num marinho. Então, jogar uma coisa colorida para ela ainda pode ser uma grande dificuldade. Uhum. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer o crochê, assim, meu maior desafio, eu era tudo aquelas coisinhas, o branquinho, o begezinho, Aham. né? E aí eu conheci uma pessoa disse, não, joga cor. Eu disse, não, tu tá louca, né? Depois onde é que eu vou combinar com isso, né? E Aham. hoje eu acho lindo quando eu vejo assim coisas coloridas, gosto, né? A maioria das peças que eu uso, quando eu faço meu crochê, é principalmente para utilitária, é tudo coisa para casa. Então, tudo que eu Sim. posso é para fazer coisas aqui para decorar a minha casa. E aí, assim, de trazer a cor. Então, de trazer o Aham. colorido. E aí, até respeitando essas estações. Então, quando é mais inverno, a gente traz as cores mais terrosas. Quando é mais primavera, trago cores mais alegres. Então, isso tudo faz com que a gente comece a perceber o quanto o que está fora também pode estar dentro, e o que está dentro está expressando um Uhum. pouco do que a gente pode expressar para fora, sabe? Então, fazer esse caminho de ida e de volta. Então, é o desafio da maioria das mulheres, né? Sim. E tem também pessoas que têm muitos trabalhos começados. Eu teve uma aluna um dia até disse para mim assim, eu acho que eu tô com déficit de atenção
né? Dificuldade de manter o foco, porque ela pegava um pouquinho cada coisa. Aí eu disse, bom, quando tu terminar, tem uma coleção pronta. Porque Aí, aí lança tudo, né? Parece assim que é todo. Prolonga aquela estreia daquelas peças todas. e o quanto ela também isso reflete o que ela faz no seu dia a dia. Quantos sonhos, quantos projetos ela já foi abandonando ao longo da vida. Quantos sonhos ela começou e deixou pelo meio do caminho na primeira Foi deixar. dificuldade, Aham. né? Que faz crochê pode dizer aqui até aí pra gente, né? Já fiz, já deixei vários projetos, eu continuo. A Como que pessoa tá isso? tá quieto aí. Aham. É, e ao mesmo tem isso assim, e é interessante. E eu tenho uma aluna que é é interessante que eu acabo sempre contando, é uma aluna de muitos anos, porque tem isso, ela sabe fazer, já sabe, mas tem a questão da convivência, de ter sempre uma novidade, sempre a troca. Só tem risadinhas ali nessa coisa de várias coisas começadas e ninguém se entrega, tu viu? Quem nunca, né? Quem Quem nunca? nunca? E aí, e essa aluna, ela disse, eu não desmancho. Não desmancho. Eu disse, tá, mas não desmancho. Se tiver errado, ou eu vou deixar assim, ou se precisa muito, tu desmancha. Mas quem desmancha tem que refazer. Ó, agora teve ali a Elis falando, ó, já começou muitos e nunca consegue continuar. E por que será, né, que a gente comece muitos, né, projetos? Não, hoje eu vou fazer uma blusa, hoje eu vou fazer uma saia, daqui a pouco eu vou fazer uma toalha. E aí vai se desistindo no meio do caminho. Por quê? Porque muitas vezes o projeto é grandioso demais para o nosso tempo interno. Então, às vezes a gente Sim. sonha, mas não se planejou para isso. Então Aham. eu brinco que nem alguém diz assim, eu quero ficar rica. Tá, como é que tu vai ficar rica? Jogando na loteria. Tá, ok. E qual é a outra possibilidade? Então, muitas vezes a gente começa a pensar, peraí, então como eu vou me planejar? Qual vai ser o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro? Quanto tempo eu vou me dedicar? Então, muitas vezes eu quero colocar... eu vou dar um exemplo assim, agora eu lembrei. Eu quis dar de presente para minha mãe no Natal uma toalha numa mesa de banquete que eu queria dar na Páscoa para ela. Então, assim, era toda bordada com cachos de uva e simplesmente com 35 carreiras, a toalha toda de banquete de crochê, um bico deste tamanho. Eu pensei assim, eu comecei a fazer perto do carnaval, 40 dias, isso vai ser, eu bordo e Ah, faço. para Páscoa. Para Uhum. Páscoa vai ser assim, tranquilo. Passou a Páscoa, passou o aniversário dela, passou o Natal, passou outra Páscoa, passou. E eu coloquei, gente, aí eu sentei assim, quanto tempo eu levo para fazer cada quadrado bordado? E assim, então vai levar tantas semanas. Então eu comecei a planejar. E eu levava Ah, assim, e sim. depois quanto eu levo para fazer cada carreira? Então, Claro. assim, foi um projeto ambicioso? Foi. Que levou quase 3 anos. Sim. 3 anos Sim, aí, ó, porque muita quando coisa. não fica pronto naquele tempo que tu espera, aí parece que se alonga mais. A, a Ana Karina falando que ela assim, ó, que ela muitas vezes deixa o trabalho manual para o trabalho manual, né? Para atender os outros, né? Filho, marido. E aí, assim, ó, principalmente é um desafio quem tem filhos pequenos, né? Que Sim. demandam aquela companhia, que demandam um pouco mais de tempo. Mas, assim, aqui
vai ser um grande desafio para a mulher também se permitir ter um espaço para ela cuidar de si. Uhum. Então, muitas vezes ela diz, não, esse horário é meu. Né? Que seja uma vez por semana, 2 vezes, mas esse é um horário meu. Então, é um momento em que ela vai refletir. Porque para algumas pessoas, assim, se tem uma cultura de quem está ali fazendo um crochê, ela está de bobeira, ela está desocupada, ela pode fazer. Tanto que ela tem até tempo para fazer crochê. Aham. Mas não entende que aquele momento é um momento tão sagrado para ela, é um momento que ela vai silenciar aquela mente, em que ela vai respirar, que ela vai se acalmar, vai conversar com ela, com a peça. Então, por isso que muitas mulheres, elas abrem mão desse momento dela para poder cuidar da demanda dos outros. Então, para alguns, né, é um espaço difícil realmente, como alguém disse, é difícil encontrar esse espaço, mas ele precisa ser organizado, porque muitas vezes a gente tem um pensamento de que nós somos controladoras e somos onipresentes, a gente tem que estar controlando tudo. Porque se eu não fizer algo, o outro não vai fazer. Então, peraí, é uma família, como é que a gente pode conversar para que cada um realmente possa contribuir um pouco, principalmente para aquele momento? Muitas vezes a mulher não diz para o outro, né, para o seu parceiro, para os seus filhos ou para sua parceira, o que ela está passando. Né? Então, ela diz, olha, eu preciso desse momento para mim. É só esse momento, me dá 1 hora, me dá 2 horas, mas esse momento é meu. Aqui eu não vou ser perturbada. Então, porque ela vai arrumar esse tempo para servir o outro. Esse tempo de 1 hora, esse tempo de 2 horas, ela vai arrumar para cuidar de alguém. Sim. Mas para cuidar dela, ela não vai arrumar esse tempo. Então, o primeiro desafio que alguém enfrenta é isso, sabe? De achar esse tempo para se priorizar. Então, eu sempre brinco, olha, no momento que vai fazer o teu crochê, ou qualquer coisa, o teu tricô, o teu bordado, por amor a você, faça. Só por amor a você. A mais ninguém. Por amor a você, tire um tempo para se cuidar. Tire um tempo para olhar para quem tu és, para as tuas necessidades. Porque muitas vezes tu tá tão ali irritada, incomodando com tudo, que 1 horinha crochetando vai te trazer a tranquilidade para voltar com mais serenidade. Uhum. É diferente daquela artesã que daí ela vive disso, porque ela precisa, Sim. aí ela vai ter que realmente negociar com toda a família para que esse momento seja importante que ela possa se dedicar. Que é o horário de trabalho. Uhum. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sempre posso falar mais de mim. Então, assim, eu hoje, assim, para mim, na minha escala de valores, primeiro, o tempo é para mim. Qualquer coisa que eu vou investir primeiro é para mim. Porque eu acredito, se eu estou bem para o outro. Aham. Então, que momento é? Eu preciso acordar um pouco mais cedo do que o restante da família para poder cuidar de mim. Senão, eu não vou cuidar, eu não vou conseguir. Depois vem, na minha escala vem o meu parceiro. Então, o meu marido, então é com ele que eu acompanho. Terceiro, aí vem a minha empresa. As minhas Uhum. alunas, as minhas mentorandas, então elas estão ali nesse momento. E aí depois assim, e nesse momento eu preciso ter espaço, né? Também para as coisas que eu amo. Sim. Então, a gente tem que às vezes assim parar e sentar o que é prioridade para mim? Então, para algumas pessoas, primeiro a prioridade é o filho. Para algumas, a prioridade é a casa. Então, tem gente que prefere ficar cuidando da casa e tá tudo certo.
do que, de repente, ter um momento de crochê. Então, é Sim. botar a tua escala de valor. Não é um melhor do que o outro. É cada um tem a sua escala. Mas nesse momento que tu vai fazer, ter o seu cuidado de ter um espaço também para colocar as coisas que tu amas fazer. Então é importante a gente abrir esse espaço para esse autocuidado. E muitas vezes o trabalho manual, ele é um autocuidado, porque de repente tu tá ali num processo depressivo, tá num processo de ansiedade, tá num processo de tristeza, ou então se sentindo sozinha. Uhum. Então, o crochê ele vai chegar, ele vai poder te preencher isso. Então, te ajudar a ter foco, a te dar tranquilidade, a te dar possibilidades para esse autoconhecimento. Então, a gente precisa ter um tempinho, sabe, Kelly, de se priorizar. Aham. Então, eu sempre digo assim, sabe, para as mulheres que eu atendo, eu digo sempre, por amor a você, faz isso. Só isso, por amor a você. Então, tire um tempo para cuidar de si. Se algumas pessoas vão precisar de atividade física, outras vão precisar ter movimentações, e tem pessoas que só precisam de um momento de tranquilidade. Então, tem um estudo que recentemente eu vi de uma universidade da Inglaterra, dizendo que uma pessoa que faz crochê, se ela fica 1 hora crochetando com foco naquilo, ela atinge os mesmos patamares energéticos e de concentração de uma pessoa que fez meditação ou É. fez yoga. Então, assim, o Sim. quanto que aquilo vibra em termos de ondas mentais. Então, o quanto a Uhum. gente pode produzir coisas boas para o nosso corpo, a gente se dedicando por 1 hora de algo que a gente ame muito. Então, ter esse espaço é importantíssimo, é importantíssimo. E se precisar desfazer, como eu lido com isso? Uhum. Então, que expectativa eu tenho? Por que eu não posso, né, recomeçar? Que medo que eu Aham. tenho tão grande que eu tenho que pedir para um outro fazer por mim? Uhum. Então, para algumas pessoas, o recomeçar é como se fosse uma sensação de fracasso. É. Ou Eu então, acho. ou então mostra e diz, traz o trabalho e diz assim: não me fala se tem erro. Eu disse, tá, é uma escolha, né? Mas aí a pessoa já vem assim, né? Porque o espaço da minha aula acaba sendo esse horário. Para algumas pessoas é esse horário que ela consegue, pronto, eu estou aqui e como é aula, e isso eu tenho percebido assim que porque na verdade não é aula como uma sala de aula de uma escola, mas esse nome de aula, como, né, de um curso, ele autoriza as pessoas a terem esse horário do crochê, Do seu cuidado, né? do seu cuidado. Então, como se assim, eu não posso falar que eu vou para um clube de crochê ou para uma roda de mulheres fazer crochê. Eu tenho que dizer que eu estou num curso e aí tá, ninguém vai me questionar que já que é um curso, né, uma aula. E na verdade as pessoas é aquele momento que a pessoa consegue parar, respirar e às vezes nem produz tanto assim, né, assim, num volume grande, mas é o momento que a pessoa para, respira e é dela aquele momento. E assim, uma coisa que é muito bonita, assim, aqui principalmente no Rio Grande do Sul, que eu vejo muito, assim, agora que a gente está nesse momento diferente, né, diferenciado por conta de todo o quadro que nós vivenciamos, mas assim, quanto que eu via nas praças as mulheres sentadas fazendo ou um Uhum, crochê, ou um tricô, um uhum, bordado, e uma ensinando a outra. Porque assim, uhum, o crochê, quando se está sozinha, ele é um processo individual, né? Mas quando eu estou num coletivo, o foco deixa de sai só da peça e vai para as conversas. Então eu dou um ponto,
mas eu também estou conversando com o outro. Então, eu exercito um outro tipo de atenção. Eu começo a praticar principalmente a escutativa, porque eu tenho mais empatia com aquela mulher que, quando ela está ali fazendo a sua peça, ela está compartilhando um pouco da sua história. Ela está falando um pouco das suas dificuldades, das suas dores. Aí eu vejo assim, puxa, a dificuldade dela é parecida com a minha. E aí uma outra assim, olha, eu não posso tomar uma escolha por ti, mas olha, comigo eu fiz isso. E a outra, Aham. olha, mas eu também fiz aquilo. E uma terceira dá uma nova, sabe, uma Sim. nova alternativa. Mano, aham. Então, assim, esse compartilhar torna muito rico. Então, eu sempre digo, olha, quem está se sentindo sozinha, é importantíssimo fazer esse movimento de ir para o coletivo, sabe? E buscar grupos, de buscar rodas para poder conversar. Sim. Então, eu não tenho como. De repente reúne com 2, 3 vizinhas. Então, no próprio condomínio, desce, né? Ou na rua, com algum familiar. E torna aquele momento de uma vez por semana, naquele horário, nós vamos nos reunir e a gente vai fazer isso. Vai fazer crochê, vai tricotar, vai bordar. Porque isso torna, né, esse o compartilhar importantíssimo. E, assim, e uma escuta amorosa, ela se faz presente quando eu tiro os julgamentos. Então, esse é o nosso maior desafio, porque muitas vezes, assim, a outra mulher está contando a sua história, a nossa tendência é querer julgá-la. Mas, assim, a gente não sabe toda a história, tudo que ela passou. Sim. A gente só está escutando uma parte. E assim, e muitas vezes a gente diz assim, se fosse eu não faria isso. Olha, se fosse realmente, possivelmente faria aquilo e muito pior. Porque a gente não sabe toda a história daquela mulher. Então, esse momento de estar em roda, em grupo, é fundamental. Fundamental. Então, assim, toda vez que uma mulher se reúne, ela começa a partilhar os seus momentos. Ela tem com quem conversar, ela tem com quem desabafar. Porque muitas vezes dentro de casa ela não tem esse espaço. Ela se sente tão sozinha, ela está de repente numa família enorme, mas ela está sozinha. Não tem com quem dizer o que ela está passando. Então, esse momento de estar com outras mulheres, esses sentimentos que estão ali transbordando como um jarro, eles vão ser fundamentais. Por isso que eu digo assim, que muitas vezes alguém vai, quando começa a buscar um trabalho manual, é porque algo está querendo realmente ser transformado. Aham. Tem algo ali que está dentro dela, assim, transbordando, e a forma de expressar, seja na linha, usando a sua linha, criando a sua peça, e ela vai transformando. E a maior transformação é realmente ver uma peça pronta, tu saber olhar para aquela linha. Eu brinco assim, tira uma foto da linha que tu escolheu e depois mostra, né, aquela Sim, peça pronta. Então, é. e assim, e curtir o processo. É uma Aham. delícia curtir o processo. Se precisar desmanchar, refletir, peraí, em que momentos eu preciso recomeçar na minha vida? Quantas vezes eu precisei recomeçar minha trajetória? Quantas vezes eu tive que começar do zero? Porque às vezes o erro Sim. foi lá embaixo, né? Eu tenho que Sim, foi lá no recomeçar do zero. início. Foi lá no Então, início. eu tenho que recomeçar. Ou então, eu lembro que a primeira vez quando eu fui fazer um suplá de crochê, gente, não parecia um suplá, ficou uma saia godê, sabe? Cheia de borda. Eu assim, mas onde foi que eu errei? Na verdade, em determinados pontos é que eu tinha que aumentar. Eu entendi, não sei de onde, que eu tinha que aumentar em toda a carreira. Ah, sim. E aí ficou uma coisa, e eu engomava e fazia aquilo, não ficava Não reto de dava. jeito nenhum. Sim. Qual foi a alternativa? Ou eu Desmanchar. convivo com isso, ou Sim. desmanchar. Mas assim,
aquele suplá para mim foi muito importante porque refletiu assim, o quanto que muitas vezes a gente tem de excesso. Uhum. A gente peca pelo excesso, sabe? Vai botando, vai botando, vai botando e não se percebe que não precisava. Uhum. O que já estava feito já estava bom. E a gente Sim, vai colocando. e foi indo, e foi indo, e foi indo. Daí quando terminou era aquela coisa franzida, babada, né? Todo cheio de babadinho assim. Sabe que tu estava falando isso de terminar, e eu já prestei atenção que quando eu termino, por exemplo, ficou o rótulo do novelo, um fiozinho, eu termino a peça e me dá uma vontade de fazer uma limpeza, assim, sabe? Porque enquanto eu tô fazendo, vai ficando ali pedacinho de fio, vai ficando, o rótulo fica rolando, não me incomoda. Mas quando eu termino, parece que tem que estar tudo arrumado, assim. Tem que estar tudo. Aí disse, não, pronto, agora faz, Agora sei vamos lá, organizar, né? Vamos organizar com vamos o que sobrou. organizar e vamos ver qual é a próxima, assim. E aí, assim, ó, e muitas vezes eu percebo também o quanto a gente acumula. Então tem as viciadas das linhas, né? Não pode passar no Sim, armarinho, precisa comprar tudo quanto é cor. E vai comprando, e vai sim. comprando, e vai acumulando, e vai acumulando. Na verdade, isso demonstra o quanto ela tem de sentimento ali acumulado. E aí ela prefere acumular do que expressar. Então fica de novo adiando. Sim, Eu não adio o meu tece tudo sonho, não aquilo. tece. Só fica ali acumulando. Ah, isso aqui é para um projeto futuro. Ah, aquela linha estava maravilhosa. Tá, maravilhosa para quê? O que que vai fazer com Aham. aquilo? Ah, agora tá na moda, sei lá, fazer determinada peça. Ah, agora é amigurumi. Eu vou lá, compro todos os tipos de linha para isso. Ah, agora é fio de malha. Agora é uma lã com uma textura assim. E aí eu vou comprando porque está na moda, houve um chamado que chegou, aquilo é um imã, chegou no armarinho, aquilo não sei como, encantou, apareceu do nada, foi parar dentro da bolsa e chegou em casa, né? Como mágica. Aí chega em casa, olha, mais uma linha, mais uma coisa que está ali parada. Não, e as que compram escondido. E que Compra energia escondido. é essa? Tive que entrar pela garagem para o meu marido não ver. Já ouvi isso também. Tive que entrar pela garagem. Como assim? Não, eu escondo lá, tem um armário, a pessoa tem um armário, esconde. Aí quando o marido não tá vendo, ela traz para dentro de casa e coloca no outro escondidinho. É, porque aquela energia que ela não. Porque possivelmente vão ter críticas dizendo assim, é mais um sonho, Sim, é mais um sim. projeto. Então, usar realmente o que se tem, né? Ai, eu achei bonitinho agora que a Yara fala, né? Tem uma loja de mais de 10 anos, né? Na O que que a quantidade gente. de fio. E assim, e realmente fica. Mas o que que eu faço com as sobras? Então, muitas vezes a nossa história de vida também tem sobras. O que que eu faço com essas aparas aí que eu tenho, né? O que que eu vou fazer com isso? Então, será que eu posso misturar com outras linhas da minha vida e recomeçar algo, fazer algo novo? Juntando com um pouquinho do outro, eu não vou contar uma nova história. Então, se a gente começa a fazer essas misturas, a gente começa a reaproveitar um pouquinho do que existe, né? Da nossa história. Sim. E cada projeto, então, tem um desafio. Ah, agora eu tenho o desafio de terminar esse projeto, né? De quantas linhas realmente eu vou precisar, quantos novelos. Porque tem pessoas assim, ó, o projeto precisa de 2 novelos, mas ela comprou Uhum. 8. Uhum. Ah, mas vai que eu de repente Vai que. precise. E esse vai que demonstra o quanto realmente as pessoas ainda, no momento que ela está ali tecendo, demonstra também um pouco do que está acontecendo na vida dela. Uhum. Porque muitas vezes ela não está encontrando fonte para se nutrir. Então eu preciso de mais um novelo. Então eu busco Sim. fora o que eu precisava encontrar dentro de mim. Né?
Então, é como se aquele novelo de linha que ela comprou tivesse fazendo um afago, um carinho, tivesse preenchendo algo que está vazio. Então, quando alguém tem assim aquela coleção de tudo quanto é tipo de fio e ainda não teve coragem de tecer algo, ali está demonstrando que há algo que precisa ser olhado. Por que que eu acumulo tantos fios? Por que que eu estou acumulando tanta coisa na minha vida também? Fala um pouquinho da minha história. Sim. Eu estou acumulando coisas aí que eu preciso olhar. Elas demonstram quem eu sou. Castorina, De novo, já eu está tenho. acabando? De novo, já tá acabando. Eu fico olhando ali o relógio aqui pra lá pra não cortar, gente. Passou voando. De novo, né? De novo. Então, mas outra hora a gente combina de novo. Vamos Fala combinando. rapidinho. Fala rapidinho aí como é que tá o teu trabalho, o que que tá fazendo. Convido o pessoal. Eu trabalho então com mentoria de vida, eu auxilio mulheres a encontrarem o seu propósito de vida. Então, eu tenho esse projeto que são mentorias individuais e tenho os círculos femininos. Agora a maioria está online, mas logo logo, né? Já vamos começar a ir com os presenciais, com as rodas. E aí, Kelly, vamos assim, eu já vou lançar um desafio e quem topar, de a gente, Ah, de repente, fazer uma roda de chale. A gente criar o nosso chale, as mulheres se pode juntarem ser. e criar com todo um ritual, de ter um desafio, a gente olhar para a nossa história, a gente pensar numa roda. Vamos sim. Vamos. Tá Ó, bom? a Jordana ali. Duas amigas lindas e Ah, Jo talentosas. amada. Ai, que amor. Beijo Vamos então, sim, querida. vamos combinar. Adoro. Adorei. E Muito obrigado. gratidão, querida, mais uma vez por esse convite. É sempre uma alegria estar aqui, realmente aqui, nessa conversa amorosa. Muito bom. Então, vale muito a pena. Então, que E mais é legal mulheres possam depois, tecer, né? que eu fico recebendo mensagem depois dessa live. Que Dos- delícia! Muito bom. É isso. Então, Semana tá que bom, querida. vem eu vou ter uma turma que faz. Que uma começou fazendo fio de malha, trabalhar com fio de malha, que queria fazer bolsas gigantes e tudo mais, e contagiou a turma. E aí são 5 ou 6 alunas que trabalham com fio de malha. E olha que eu não sou fã, não é o meu preferido, o meu fio preferido, mas a turma, né, é daquela turma e é interessante, assim, a união delas, assim, como elas estão conectadas. Então, eu vou trazer elas e a dona da loja Arte, a parte onde acontecia a turma, e hoje a loja está fechada, então eu vou trazer assim elas para falar da história delas com o crochê. Ah, que É, lindo! é uma turma bem legal. Então tá, Tá bom, minha amada, um beijo grande. Foi uma beijo, alegria novamente estar aqui contigo, viu? Um beijo para cada uma beijo, beijo. e que lindos projetos surjam. Com certeza. Beijo, beijo. Beijo. É isso aí. Passou voando de novo. Gostei dessa história do Charlie. Eu vou combinar com a Castorina e em breve trago notícia para vocês. Gratidão por todos vocês que estavam aí. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado aqui no Instagram e lá no YouTube. E para quem quiser, lá no YouTube tem. No dia do crochê, eu fiz uma aula live de um porta-copos. E tem lá uns quadradinhos também. Enfim, dei uma conferida lá no canal.
e até terça que vem.